no ano da maturidade e Shalom, shalom, sejam bem-vindos ao nosso primeiro estudo neste ano de 2023. Esse é o ano é o ano da maturidade. Nós já vamos iniciar o ano com um estudo bem tranquilo. Você já viu o tema, né? Uma igreja com propósito. Porque é o que a gente entende que se este é o ano da maturidade, se este é o ano onde nós desejamos alcançar grandes lugares e acessar a herança do Senhor, nós vamos precisar entender qual é o meu propósito para a igreja, qual é o propósito do homem para a igreja, qual é o propósito de Deus para a igreja e como nós vamos andar e construir juntos essa igreja de propósitos, né? Então o que acontece? Eu quero que você entenda que os assuntos que nós vamos abordar durante essas aulas que vamos ter, teremos aí 4 aulas nesse curso. Dos assuntos que nós vamos abordar, neles tem muito conteúdo sobre como a igreja caminha, como a igreja deve caminhar, assuntos nos quais nós vamos também abordar, por exemplo, os evangelismos. Nós vamos falar de muita coisa durante essas 4 aulas. Então você que é líder ou você que almeja a liderança, é importantíssimo que você não perca nenhuma dessas aulas. Aí você pode dizer, mas eu que sou membro. É importantíssimo também você não faltar nenhuma das aulas. Você entender qual é o seu lugar no corpo. Você entender como a igreja funciona é totalmente essencial para aquele que está num lugar. Porque, por exemplo, você vai trabalhar em algum lugar, você vai precisar entender como a empresa funciona, qual é a logística da empresa, qual é o modo de trabalho da empresa, qual é o ambiente da empresa. Então, na igreja, na sua parte institucional, né, na sua parte de enquanto instituição, ela tem as suas regras, ela tem um modo de seguir. Agora, a sua parte, vamos dizer assim, desse modo, sua parte profética, sua parte de cultos, ela também tem uma forma de seguir. Então a gente vai entender essas coisas, a gente vai entender como uma igreja se movimenta. E você vai entender aquilo que nós desejamos desde o começo, quando o Ministério Comunhão foi aberto, que é dar propósito à vida das pessoas, dar propósito a uma comunidade e dar propósito a todo aquele que entrar neste lugar. Amém? Então hoje nós vamos aprender sobre... durante essas quatro aulas, nós vamos aprender sobre uma igreja de propósito. E a primeira aula de hoje, que nos dá a introdução desse assunto, é edificando uma igreja com propósito. Como eu posso, através da minha vida, sendo líder ou não, sendo pastor ou não, sendo membro ou servindo café, como eu posso colaborar para a edificação dessa igreja? Como eu posso colaborar para que esses propósitos se cumpram? Como eu posso colaborar em obediência e serviço nesse ministério? Amém? Então, a primeira pergunta que a gente precisa fazer, e essa pergunta eu quero fazer tanto para a sua vida quanto para algumas igrejas, que é: o que tem impedido as igrejas de crescerem? O que está impedindo a igreja de crescer? O que está acontecendo onde muitas igrejas abrem,
Muitas igrejas vêm, mas muito poucas igrejas permanecem. O que está acontecendo com essas igrejas? O que está acontecendo com o desenvolvimento e o crescimento dessas igrejas? A gente precisa entender, e você está vendo o segundo tópico aí, que o que torna uma igreja saudável, né? E obviamente é o equilíbrio, porque a igreja de Cristo ela é um corpo e ela precisa ter um equilíbrio. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 17, 1 Coríntios 12, 17 vai dizer o seguinte: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, cada um de nós, temos uma função no corpo, nós bem sabemos disso. Nós sabemos desse equilíbrio, nós sabemos que existe a função da mão, do pé, do olho, da unha. Todo mundo no corpo tem a função ideal para si. Então, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos aqueles que caminhamos diante do Senhor. Então, eu creio que o que nos falta para ser uma igreja ainda saudável, e eu vou dizer forma igreja, o que eu estou dizendo não é só em si o ministério comunhão, mas quando eu digo igreja eu quero dizer todos aqueles que são crentes, cristãos verdadeiros pelo Brasil. Mas muitas vezes em nossas vidas nos falta o equilíbrio. Você está vendo aí? O que torna uma igreja saudável é o equilíbrio, mas a falta de equilíbrio pode muitas vezes nos atrapalhar na vida pessoal e na nossa vida diante da igreja. E pode fazer com que, desde o líder ao membro que tem uma vida desequilibrada ou tem as emoções desequilibradas, ele pode acabar gerando muitos problemas e não interrompendo o propósito da igreja, mas atrapalhando ele. Sabe? Às vezes o líder tem um propósito em fazer algo. Vamos dizer, por exemplo, aquele que é líder de dança, ele tem um propósito de que quando chegar no final do ano, a equipe esteja montada, aquele que começou permaneça e evolua, que fazer com que novas meninas sejam adicionadas ao grupo. Então, por exemplo, essas são as funções e os propósitos daquele que é líder de dança. Mas se não tiver um equilíbrio, se não tiver equilíbrio nas emoções, não tiver equilíbrio no trabalho, certeza que não vai alcançar o propósito do qual foi estabelecido. E nós, como corpo de Cristo, precisamos entender que se eu não faço a minha função no corpo, logo eu estou desabilitando alguma parte do corpo. E caso isso aconteça, aquela parte não terá utilidade para mim. Então, por exemplo, é mais ou menos quando alguém, sei lá, ela tem um braço, mas o braço não faz nenhuma função. O braço não responde ao cérebro, o braço não se movimenta mais, está paralisado. Então, está no corpo, mas está paralisado. Logo, não tem função nenhuma por conta justamente desse desequilíbrio. Sabe, a gente precisa entender que o nosso corpo, assim como o nosso corpo se movimenta, o corpo de Cristo também se movimenta. Então, o corpo de Cristo também precisa ser saudável. O corpo de Cristo também precisa andar em equilíbrio. Por exemplo, muitas vezes, na verdade, muitas depressões são causadas pelo desequilíbrio de hormônios no corpo. Que dar um problema, alguém tem um problema na tireoide, né? E por conta desse desequilíbrio no corpo, a pessoa acaba gerando uma depressão. Ela não tem nenhuma situação na vida que gere aquilo, ela não tem nenhum problema externo, mas um problema de saúde leva ela a um desequilíbrio emocional. Então a gente precisa entender que o equilíbrio é importantíssimo para nós, que Cristo é o cabeça desse corpo que nos dirige, ou seja, nos guia, ele nos controla e também nos direciona. E toda a igreja, gente, ela vai ser dirigida por três coisas. Toda igreja, ela tem que ser dirigida por três coisas: uma tradição, uma pessoa e as finanças. Toda igreja, ela é guiada por essas coisas. Por exemplo, a tradição. Tradição, no caso, que nós temos é as doutrinas bíblicas, vamos dizer, por exemplo. Existem as tradições, vamos dizer assim, brasileiras, existem as tradições familiares, mas a igreja ela tem que ser guiada pela tradição bíblica, pela doutrina bíblica. Então uma tradição, ou seja, uma doutrina vai sempre guiar uma igreja. Sempre haverão
pessoas e uma pessoa que governa e caminha a igreja, dirige. Por exemplo, se nós formos ler a carta de Apocalipse, a Bíblia vai dizer, escreve ao anjo da igreja. Ou seja, Jesus está falando, escreve ao pastor da igreja, escreve aquele que está liderando aquela igreja. E as finanças, porque bem como nós sabemos, nada do que se faz nesse mundo, nada que se faz nesse mundo se faz sem dinheiro. Não tem como abrir um lugar se não tiver dinheiro. Porque só o fato de, às vezes, nós levantarmos a porta da igreja e acendermos uma luz, aquilo já está gerando não posso dizer, que já está gerando uma conta, né? Aqui já está gerando um trabalho. Então a igreja é dirigida por essas três coisas: por uma tradição, bote aí, né? Tradição / doutrina, por pessoas e uma pessoa no governo e as finanças, amém? E qual seria a alternativa bíblica de como se tornar uma igreja com propósito? Provérbios capítulo 19, versículo 21 vai dizer: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ou seja, o homem faz muitos planos, mas é a vontade do Senhor quem prevalece. Mateus capítulo 16, verso 18: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 10 ao 14, diz o seguinte: segundo a graça lancei o fundamento como prudente construtor, porém cada um de vós veja como edifica, manifesta se tornará a obra de cada um, porque está sendo revelada pelo fogo a obra de cada um. Se permanecer a obra de alguém, esse receberá galardão. Então, qual é a maneira de se tornar uma igreja com propósito? O primeiro passo, entendendo qual é o propósito do Senhor para a igreja. Entendendo qual é o propósito do Senhor para a minha vida, porque muitas vezes o meu propósito vai se alinhar com o lugar que eu estou. Deus sempre vai alinhar o propósito para a minha vida no lugar onde eu estou, no lugar onde Ele me colocou. Então, Ele me diz, eu edificarei, eu construirei. Ou seja, nós vemos que Deus, que Cristo, Ele está sempre trabalhando na igreja e pela igreja. E em 1 Coríntios nós vemos que Paulo diz, eu lancei o fundamento, que é Cristo. Como bom construtor, eu lancei o fundamento, que é Cristo, e agora vocês estão edificando a igreja e vocês estão edificando a vida de vocês neste fundamento. Então, tornar-se uma igreja de propósito é construir no fundamento correto. É construir no fundamento que é Cristo. Porque uma igreja com propósitos, ela descobre os propósitos, ela comunica os propósitos e ela aplica os propósitos. Amém? É como assim, pastor? É mais ou menos o que nós estamos fazendo quando pregamos. Nós descobrimos o propósito de uma palavra, de uma direção, nós comunicamos a direção e aplicamos ela tanto em nossa vida quanto na igreja. Amém? Por exemplo, nós temos vou usar um exemplo aqui, o princípio do limite que foi nos comunicado. Nos foi ensinado a aprendemos, descobrimos o princípio do limite. E agora nós comunicamos o princípio do limite, por exemplo, dizendo, olha, aquele que é diácono, não pastor. Aquele que é pastor não é irmão, não é e aí, mano, é shalom pastor. Aquele que serve, serve. O princípio do limite, não pode entrar na cozinha sem autorização. Não vai entrar na cozinha sem autorização. Então nós entendemos o princípio. Ou seja, descobrimos ele, né? Aprendemos ele, comunicamos e aplicamos ele. Onde, por exemplo, até o bispo pede permissão para entrar na cozinha. Isso é uma aplicação do propósito. Amém? Então, todo propósito ele vem de um princípio. É simples isso, tá? Todo propósito de Deus para uma igreja ele vem de um princípio. Então, agora a questão é como nós vamos descobrir e qual é a consequência de descobrir os propósitos para a igreja. Qual é a consciência, a importância de compreender os propósitos que essa igreja tem? Qual a importância de eu me tornar, mas eu quero ser só membro, mas eu conhecer os propósitos que essa igreja tem? O que isso vai acrescentar na minha vida? Para onde isso vai me levar? A gente precisa primeiro entender que, primeiro de tudo, é que quando eu entendo essa importância de compreender os propósitos da igreja,
Aí eu digo Ministério Comunhão, eu digo igreja ao redor do mundo, de acordo com a Bíblia, tá? Então, estou dizendo dessa forma. A primeira coisa é que isso vai nos fazer com que eleve a nossa moral, vai elevar a moral. Em 1 Coríntios 1,10 vai dizer: não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Como assim, pastor, se elevar de moral? É quando você passa a enxergar e a fazer tudo como um corpo só faz. Como assim? Não entendi. Por exemplo, quando nós começamos a andar para o mesmo lugar, isso é elevar a moral. Olha o que Paulo diz: na mesma disposição mental, ou seja, no mesmo modo de pensar e no mesmo modo de parecer. Ou seja, o que é elevar a moral? É nós andarmos em um único propósito, onde não só um homem anda para esse propósito, mas toda a igreja anda. Aí, por exemplo, alguém chega aqui e fala: olha, eu não sei o que é primícia, mas a do membro, ao líder, ao pastor, ele sabe explicar o que é a primícia. Isso é elevar a moral, quando eu entendo o propósito, quando eu me coloco debaixo do propósito. Isso é elevar a moral da igreja, né? Quando eu compreendo esse propósito, a minha moral é elevada, ou seja, eu começo a pensar como os meus líderes estão pensando, eu ando alinhado com os meus líderes. A segunda é que reduz a frustração. Então, quando eu compreendo os propósitos da igreja, procuro saber disso, isso vai reduzir a minha frustração. Isaías 26:3 vai dizer o seguinte: tu, Senhor, conservarás em perfeita aquele cujo propósito é firme. Em Tiago capítulo 1, verso 8 vai dizer: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Isaías 49:4 vai dizer: de balde tenho trabalhado, inútil e veemente gastei as minhas forças. Então, olha só, aqui nós estamos vendo algumas pessoas, e no primeiro versículo nós lemos Isaías, ele fala, né, que aquele que o Senhor conserva, aquele que permanece, o Senhor conserva ele firme no propósito. Mas nós vemos depois Tiago falando sobre uma frustração, Isaías falando sobre outra frustração no qual elas vieram. Por quê? Porque teve um desalinhar de propósito da nação. Então Isaías pregou ao povo, mas o povo não ouviu. Então, pelo desalinhar disso, ele se sentiu frustrado. Vocês estão me entendendo? Terceira coisa que acontece quando eu compreendo a importância do propósito é que isso vai me permitir ter uma concentração. Isso me permite ter concentração. Filipenses 3:3 vai dizer: porém, uma coisa eu faço, esqueço daquilo que fica para trás e avanço para aquilo que está na minha frente. Ou seja, quando eu me alinho e entendo os propósitos da igreja, eu tenho uma concentração de entender que aquilo que fica, minha vida passada não importa mais, os meus erros não importam mais, agora eu estou concentrado, ou seja, estou focado no propósito de Deus. Estou focado em empreender, em trabalhar, em me esforçar pelo propósito do lugar onde eu estou. Porque se o propósito do lugar onde eu estou se cumpre, logo fica muito mais fácil Deus cumprir o propósito dele na minha vida. Amém? É por isso que nós precisamos entender que precisamos servir a um lugar. Precisamos servir a um ministério de alguém. Amém? Então, quando eu entendo o propósito da igreja, isso me permite concentração. Isso me permite ser focado. Isso me permite não parar e ser constante naquilo que eu tenho para fazer. Amém? Quarto é que atrai cooperação. Então, quando expomos o propósito para a igreja, quando os princípios são colocados, isso vai atrair cooperação. Como assim, pastor? Olha só, vamos lá. Esdras capítulo 10, verso 4 vai dizer: levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Então, olha só, chegaram em Esdras e falaram: cara, anima-te, fica tranquilo. Você começou o propósito, você estabeleceu o propósito, Deus nos comunicou o propósito através de você, e agora você está aí. Então, levanta-te, tenha ânimo, e vamos para essa luta. Filipenses 1:5 vai dizer: vocês têm ajudado
vocês têm me ajudado no trabalho do evangelho. Então, quando é bem comunicado os propósitos de uma igreja, aqueles que verdadeiramente querem trabalhar, aqueles que verdadeiramente querem colaborar com esse propósito, eles são atraídos para cooperar com isso, para trabalhar em função disso, para estar nesse propósito. Amém? É por isso que você pode ver que alguns de nós até largamos empregos, que alguns de nós largamos muitas vezes nossas vidas familiares em prol do propósito que Deus estabeleceu, em prol do propósito que Deus tem para nós. E quando eu falo largar a vida familiar, não é largar a esposa, não é isso não, pelo amor de Deus. O que eu falo é que muitas vezes nós deixamos de ter muito tempo com a família e mais um tempo com a obra por causa desse propósito. Amém? Que quando ele não se cumprir, que quando ele não estiver alinhado, vai ter que ter cooperação. Amém? Quinta coisa é que ajuda na avaliação. Então, quando eu entendo o propósito e me alinho com ele, isso vai me ajudar na avaliação. Como assim? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Então, quando um propósito é estabelecido, aplicado na igreja, muitas pessoas se perguntam, será que realmente eu estou fazendo aquilo que é para fazer? Será que realmente eu estou servindo? Será que realmente eu estou me entregando como tenho para me entregar? Então é por isso que é importantíssimo nós entendermos esses propósitos. Amém? Como já falei, propósito vem do princípio. Por exemplo, o propósito do princípio do limite. O propósito, muitas vezes, ministerial. Porque a gente precisa entender uma coisa. Que, por exemplo, primícia e dízimo não é um propósito. Tá? Não é um propósito. Isso não é uma questão de propósito, é uma obediência. Ainda que seja um princípio, isso nos requer obediência. Agora, por exemplo, o que é propósito, pastor? É pelo que eu estou fazendo algo, né? A palavra propósito, a definição é pelo que eu estou fazendo alguma coisa. Ah, beleza, eu desejo um ministério. Mas por qual propósito? Por que eu desejo esse ministério? Amém? Então vamos lá, o que a gente precisa entender é como é que eu posso definir então os propósitos de Deus para a minha vida e me alinhar com os propósitos de Deus para a igreja que eu estou hoje. Como que eu posso fazer isso? Nós temos alguma coisa aqui, tá? E gente, se você tiver alguma dúvida, tá? Você pode mandar no chat aí, tá bom? Durante essas 4 aulas nós vamos estar aí pegando essas perguntas, dando uma resposta para vocês. Então, caso vá surgindo alguma dúvida, você vai mandar no chat aí, tá bom? Tá tranquilo? Então, qualquer coisa, manda lá pra gente. Então, pastor, como eu posso definir 5 propósitos? Não, como eu posso definir os propósitos de Deus para minha vida e me alinhar com os propósitos de Deus para a igreja onde eu estou? É simples. Primeiro de tudo, estude a Bíblia. Cara, isso aqui é uma recomendação, né? Mas a primeira coisa que eu preciso entender para definir os propósitos de Deus para minha vida e para me alinhar com a igreja que eu estou é eu estudar a Bíblia. Segundo, estude as imagens da igreja. Como assim estudar as imagens da igreja? Estude, veja como a igreja se comporta, como a igreja se desenvolve. Para você se alinhar, veja o que a igreja está pregando, preste atenção, procure estudar, se alinhe com aquilo que nós estamos pregando, viva essas coisas, amém? Estude as igrejas do Novo Testamento, veja lá, estude a igreja do Novo Testamento. Para quê, pastor? Para você ver como os cristãos devem ou não se comportar, porque a igreja primitiva aponta muito para essas coisas, daqueles que se comportavam e daqueles que não se comportavam, vamos usar assim, né? E outra, estude os mandamentos de Cristo. Entendendo essas coisas, você vai ter um descobrimento do seu propósito e você vai se alinhar com o propósito da igreja onde você está. Amém? Aí você vai dizer assim, poxa pastor, mas quais são então os propósitos da igreja? De acordo com a Bíblia, quais são os propósitos que uma igreja tem que ter? Gente, nós temos aí 5 propósitos bíblicos de como a igreja anda, tá? Esses são os 5 principais propósitos da igreja, que são eles: adoração, evangelismo, comunhão, discipulado e ministério. Então, esses são
os 5 principais propósitos de uma igreja. Uma igreja que gera adoração, uma igreja que evangeliza a comunidade, uma igreja que entre os irmãos tenha comunhão, entre aqueles que são líderes e membros também, tem o discipulado, ou seja, o cuidado, o ensino sobre a vida, o encaminhar da vida, e tem o ministério, ou seja, aqueles que servem a igreja. Amém? Porque nós precisamos entender que existem características de uma boa declaração de propósitos, tá? Existem características para um propósito da minha vida. Por quê, pastor? Porque possa ser que eu pense que Deus tem um propósito para mim, mas não esteja nada a ver, não esteja nada alinhado com aquilo que Deus realmente quer. Porque, por exemplo, um propósito ele tem que ser bíblico, ele tem que ser específico, ele tem que ser transferível, ele tem que ser mensurável. Amém? Então, tanto para a sua vida, enquanto você for viver isso na igreja, você vai ver que o propósito de uma igreja, ele é bíblico, ele é específico, é transferível. Como assim transferível? Todo mundo tem acesso, todo mundo pode chegar, todo mundo pode, por exemplo, todo mundo pode adorar, né? Todo mundo pode adorar na igreja. Todo mundo pode evangelizar, todo mundo pode ter comunhão, discipulado e ministério, amém? E é mensurável, ou seja, tem uma direção certa, amém? Então a igreja com propósitos, nós precisamos entender essas questões. Nós vamos entender esses 5 propósitos da igreja, que é adoração, evangelismo, comunhão, discipulado e ministério, onde todos nós podemos nos encaixar em algum desses e servir para que a igreja cumpra e para que a igreja alcance o propósito de cada uma dessas coisas, amém? Então vamos passando para o nosso próximo ponto. Sabe, os 5 propósitos da igreja estão presentes nas 2 declarações mais importantes de Jesus. Então preste atenção. Jesus tem 2 grandes declarações. E nessas 2 grandes declarações, os 5 propósitos da igreja estão ali, ó, presentes, declarados pelo próprio Cristo. Primeiro deles, vamos lá, vamos botar assim, definir o grande mandamento, né? Que está lá em Mateus 22, 36. O grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu já disse para vocês algumas coisas para a gente entender, amém? A grande comissão, que está lá em Mateus 28, do 19 ao 20, que diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os como guardar as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco para sempre. Então, nesses 2 textos, nós vamos conseguir encontrar os 5 propósitos da igreja. Primeiro de tudo, que é a adoração, Mateus 22, lá no 37, né? Adorar a Deus com tudo. Tendo Deus como primazia da vida, sendo o primeiro da vida. Então, amarás o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua adoração, com todo o seu entendimento. Então, ali nós encontramos o propósito da igreja, que é adoração. O ministério vem lá no versículo 39, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como assim, pastor? Amar o meu... O que tem a ver amar o meu próximo com o ministério? Porque o ministério, ele é um serviço em amor do próximo. Então, por exemplo, alguém que está servindo, limpando a igreja, servindo o café, pregando ou fazendo qualquer outra coisa, a Bíblia diz que em 1 Coríntios 13, que tudo que devemos fazer com o propósito de amor, ou seja, de amar. Então o ministério, ele é um serviço em amor ao próximo. Então, por exemplo, eu e minha esposa preparamos o estudo, e isso aqui, gente, é em amor ao próximo, para que todos entendam e conheçam. O bispo se prepara, coordena a igreja, né, justamente para essas coisas, em amor ao próximo, em amor às outras pessoas. Isso é ministério, é servir em amor aos outros. Aí nós partimos para o capítulo 28 de Mateus, no verso 19, que é o evangelismo, né? Nós bem sabemos: ide, portanto, e pregai a todas as nações, preguem a todas as criaturas. Isso é evangelismo.
Quarto, que é a comunhão, que está ali no verso 19 também, né? Batizando ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso é comunhão. Ensinando a guardar, isso é comunhão. Estão me entendendo? Então, já temos aqui 4 propósitos encontrados nessa palavra. Que é adoração, ministério, evangelismo e comunhão, que é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós temos ali, né, o 5º propósito da igreja, que ele envolve muito, que é o ensino ou discipulado, ficando melhor para vocês. Que é Mateus 28:20, que nós lemos, né, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Isso é discipulado. Então nós conseguimos encontrar nesses dois textos, Mateus 22:36 ao 40 e Mateus capítulo 28, do verso 19 ao 20, os 5 propósitos da igreja. Amém? E também nós precisamos entender algo, que o quê? Que Jesus praticou em seu ministério estes 5 propósitos. Tá bem? Jesus também praticou os 5 propósitos. Voltando a repetir, galera, se você aí tem alguma dúvida, tá? Se tá surgindo alguma coisa, manda no chat, tá? Conversa com a gente aí e nós vamos responder e acatar as suas dúvidas, amém? Então, ó, Jesus praticou em seu ministério 5 propósitos. Vamos ver? Tá escrito lá em João 17, do capítulo 1 ao versículo 26. Isso é a oração sacerdotal de Jesus pelos discípulos. E o verso 4 vai dizer: eu te glorifiquei na terra, adoração. Verso 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, evangelismo. Verso 8, eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, ensino. Verso 12, quando eu estava com eles, guardai-vos e protegiai-vos. Ou protegiai-vos não existe, né? E os protegi, que é comunhão, né? Então, quando eu estive com eles, estava os guardando, os protegendo, comunhão. Verso 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Serviço, ministério. Amém? Então, Jesus praticou os 5 princípios no ministério dele. A igreja primitiva cumpriu com os 5 propósitos. Atos, capítulo 2, do verso 41 ao 47, diz assim: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados e perseveraram na doutrina dos apóstolos e da comunhão, no partir das orações, do pão e orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria, louvando a Deus, e Deus lhe acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, olha só, gente, que legal, que maravilhoso que a igreja primitiva cumpriu sem propósito. A igreja tinha aqueles que pregavam o evangelho e tinha aqueles que, ao receber o evangelho, se convertiam, viviam em comunhão, eram ensinados, eram servidos no ministério e todos eles com imensa alegria louvavam ao Senhor, unânimes, ou seja, unidos todos os dias no templo. E Paulo ele vai explicar esses 5 propósitos, né? Efésios capítulo 4, verso do 11 ao 16, ou seja, são 5 ministérios aqui. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, isto é, comunhão, e do pleno conhecimento de Deus, do Filho de Deus, discipulado que leva à maturidade, né? À medida da estatura, da plenitude de Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado é consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, e cada um efetuou o seu próprio aumento. Amém? A gente consegue ver a igreja trabalhando nisso. A gente consegue ver Paulo explicando isso, falando sobre os 5 ministérios com o propósito de edificar, com o propósito de ensinar a igreja, de unir a igreja
em fé que vai levar à maturidade. Amém? Então, em resumo, gente, a igreja, ela vai existir para algumas coisas. Então, em resumo, a igreja existe, primeiro de tudo, para celebrar a presença de Deus em adoração. Tá aí. Então, você vai ver aí no slide que, em resumo, a igreja existe para celebrar a presença de Deus em adoração. Ou seja, o propósito é exaltar o nosso Mestre Jesus. Amém? Salmo 34:3 vai dizer: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Salmo 122:1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Segundo propósito, em resumo, da igreja, a igreja tem que comunicar a palavra aos incrédulos. Atos 20, capítulo 20, versículo 24. O propósito da igreja, então, é evangelizar a comunidade, né? A coisa mais importante que eu faço é completar minha missão. O trabalho que o Senhor Jesus me deu a fazer, pregar as boas novas da graça de Deus. Atos, capítulo 20, versículo 24. Então a gente vê que em resumo, o segundo propósito da igreja é comunicar o evangelho, é pregar a palavra, é comunicar a todos esse evangelho, essas boas novas da graça de Deus, dizer a todos sobre Jesus e como Jesus anda, amém? Terceiro, que é trazer a família à comunhão com Deus. Ou seja, o propósito nosso, seja líder ou membro, é encorajar outras pessoas a virem para a igreja. É encorajar outras pessoas a servirem ao ministério. Efésios 2:19, sois partes da família de Deus. Ou seja, encorajar-nos, nossa família, nossa casa, a vir, a estar em comunhão com Deus. Quarto, que é ajudar o povo de Deus a crescer através do discipulado. Então, o que estamos fazendo aqui é ajudando, é dando informações nas quais, se você praticar, viver, você vai poder crescer através do discipulado. Ou seja, isso vai nos edificar para a maturidade. O discipulado nos edifica para a maturidade. Efésios 4:12-13 vai dizer: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quinto, demonstrar o amor de Deus através do ministério. Ou seja, servir com zelo e com muito amor a todos. Efésios 4:12, sua parte A, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então, em resumo, os propósitos de uma igreja são esses: celebrar ao Senhor, comunicar a palavra de Deus aos incrédulos, trazer as famílias à comunhão com Deus, ajudar o povo a crescer através do discipulado e demonstrar o amor de Deus através do ministério. Amém? Então, para encerrar essa aula de hoje, eu quero deixar essas 3 últimas coisas para a gente entender sobre nossa vida e sobre a igreja. Amém? Que uma coisa que eu entender é que nós, toda vez que Deus nos revela um propósito, toda vez que a igreja tem um propósito, ela sempre vai focalizar em resultados, mas não em atividades. Como assim, pastor? Vai ter atividade? Vai ter atividade. Mas nós não focamos simplesmente na atividade, mas nós focamos também no resultado. Amém? Precisamos ter essa maturidade para entender isso. Que a igreja, ela tem que ter resultado. E como eu falei no domingo, né, para vocês sobre código de maturidade, que aquele que é maduro, ele produz, ele não produz, né, ele dá resultados e apresenta fruto. Então nós precisamos ter o resultado, amém? Segunda coisa é que, alinhado, como eu falei, nós vamos incentivar a participação de todos nesse propósito. Ou seja, quando eu me alinho com o propósito de Deus para a minha vida, quando eu me alinho com o propósito que Deus estabeleceu para a minha igreja e para a minha comunidade, isso vai incentivar os outros a participarem também. Os outros vão dizer, não, peraí, mas fulano nem falava direito. Mas fulano se alinhou com o propósito, fulano se preparou para isso, e agora fulano está aí, incentivando que outros façam a mesma coisa. E terceiro é que nós precisamos entender que Deus sempre vai
e nós também sempre vamos apresentar os propósitos passo a passo. Amém? Então, hoje nós entendemos o que faz com que uma igreja seja edificada no propósito. Nós entendemos os 5 principais propósitos de uma igreja. E lembrando, gente, que igreja não é só paredes, né? Igreja somos nós somos a igreja. Então, eu creio que esses 5 propósitos são propósitos gerais. Como assim, pastor? Porque existem propósitos específicos e propósitos gerais. Por exemplo, Deus olhou para mim e falou assim: Alisson, vou citar um exemplo, você vai pregar para 1 milhão de pessoas. Isso é um propósito específico. Deus falou para mim: isso aqui é para você, Alisson. Um propósito específico. Mas existe um propósito geral, que é o quê? Onde todo mundo cumpre esse propósito. Onde todo mundo tem que cumprir o propósito de oração, de evangelismo, de comunhão, de discipulado e de ministério. Todo mundo. Amém? Então, sendo assim, vamos encerrar essa aula de hoje. Amém? Então, nós entendemos o que é edificar uma igreja com propósito. Se tiver mais dúvidas, continue mandando no chat ou mande aí no nosso grupo de estudos, tá? Que nós vamos estar aqui para responder. E semana que vem minha esposa vai estar dando a segunda aula sobre uma igreja com propósito também. Então hoje foi basicamente um resumo. Nós aprendemos o que impede uma igreja de crescer. Nós aprendemos o que impede nós de crescermos. Nós aprendemos quais são os 5 propósitos de uma igreja. Nós aprendemos muita coisa hoje, amém? Então eu quero orar agora para a gente encerrar. E espero você daqui 2 semanas, tá bom? Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por mais um momento em tua presença. Podemos aprender, Deus, mais de ti, da tua igreja, que é a tua noiva. Pai, nós te agradecemos e glorificamos o teu nome. E pedimos, Senhor, que em nome de Jesus possamos estar alinhados com o propósito do Senhor para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa igreja onde estamos. E, Senhor, possamos estar alinhados com o propósito que tu tem para essa comunidade. Deus, que possamos não simplesmente ir à igreja, mas ser igreja, Deus. Estar alinhado em comunhão com essa igreja. Ser discipulado, Deus, pelos teus pastores e líderes. Andar, Deus, em adoração plena ao Senhor. Pai, estarmos conectados uns com os outros. É o que nós pedimos, nós agradecemos. E que possamos, Deus amado, ter coragem e força para comunicar esse evangelho uns aos outros e àqueles que não te conhecem e nunca vivenciaram o que estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém? Então, gente, fique com Deus. Até a próxima aula, tá? Recomendo de novo, não perca nenhuma aula. Fique com Deus.